Olá. O Evangelho, perdão dos pecados, Deus não está irado, Deus não é Deus sádico, Deus não tem prazer em fazer ninguém sofrer. Isto não vem por intelecto, por estudo, por sabedoria humana. Isto vem por revelação. Está escrito aqui: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Outra versão diz assim: sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. Deus oculta dos sábios e dos entendidos. Deus oculta dos grandes pensadores, estudiosos. Você pode ler o livro que for, até a Bíblia. Se o Espírito Santo não te revelar, se Deus não se apresentar para você, você não vai entender nada. Vai ser apenas letra. E você vai se justificar dizendo que foi escrito por homens. Como aconteceu com o Levi. O Levi tinha 5 anos de idade e estava brincando no chão. E minha mãe estava lavando roupa, mamãe lavando roupa, os meus irmãos, um tinha 10 e outro uns 13 anos mais ou menos, diferença de idade nossa. Eu tinha mais ou menos 5 anos. E olhando para o céu, eu vi o trono de Deus, eu vi o trono do Criador e vi Jesus em pé do lado direito. E eu comecei a gritar: mãe, eu estou vendo Jesus. Como que eu sabia que era Jesus? Como eu tinha certeza que era Jesus? Revelação. Meu pai chegou naquele instante, não sei de onde ele vinha, se ele vinha do trabalho, porque ele trabalhava na Light Power Corporation, que depois se tornou em Eletropaulo, né? Eu não sei se meu pai vinha do trabalho, ou da feira, ou de algum culto matutino, não sei. Eu sei que meu pai veio, me pegou no colo, me levou para a sala, cantou um hino. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. E cantou aquele hino. Eu adormeci no colo do meu pai. Quando eu acordei, meu pai falou: negão, não conta pra ninguém aquilo que Deus te mostrar. Fica quieto, não conta pra ninguém. Jamais eu esqueci. Passado algum tempo, mais ou menos um ano, na Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo, na Rua Parapuã, número 460, bairro de Itaberaba, eu estava na galeria, junto com outras crianças, e meu pai estava pregando em Pedro capítulo 3, sobre o final do tempo, sobre a volta do Senhor Jesus. E a Bíblia diz assim, 2 Pedro capítulo 3. O dia do Senhor virá, como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Enquanto meu pai estava pregando uma mensagem neste texto, uma mensagem evangelística, porque depois ele fez o apelo, enquanto ele pregava essa mensagem, eu vi.
E como criança eu vi bombril derretendo, pegando fogo. Eu via balão subindo, pegando fogo. Então, quando meu pai estava pregando, eu tive uma visão do planeta Terra derretendo como se fosse um bombril pegando fogo. Como se fosse um balão que as crianças soltavam, que os jovens soltavam, e aquele balão pegava fogo. Eu vi o planeta Terra pegando fogo e derretendo. Meu pai fez o apelo: quem quer aceitar Jesus? E eu levantei a mão na galeria: eu quero! A igreja tinha umas 700 pessoas, mais ou menos, caíram na gargalhada. Porque uma criança, né, 6 anos... E meu pai, com muito amor e muita sabedoria, repreendeu a igreja e me chamou. Falou: olha, eu creio na conversão do meu filho, eu creio que o Espírito Santo que me usou convenceu meu filho a aceitar Jesus, porque Espírito não tem idade. Eu não estou brincando com o Evangelho, e eu creio que o Espírito Santo se revelou para o meu filho. Vem, Levi. E eu desci a galeria. Em instantes eu estava lá na frente e meu pai fez a seguinte oração. Repita comigo, Levi. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados, Escreve meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Meu pai me levou a confessar e aceitar Jesus. Jamais esquecerei. Veio a adolescência, eu comecei a ler muito, eu lia muito, eu sempre fui medroso, por causa da visão que eu tive do Senhor Jesus e do planeta Terra pegando fogo. Eu não sabia que eu ia viver tanto. Eu nunca imaginei, eu estou com 61 anos, eu nunca imaginei viver tanto, tá bom? Eu pensava que Jesus vinha a qualquer momento, então eu tinha medo. Eu não era uma criança de abrir um carrinho que tinha pilhas eletrônicas para saber como que funcionava. Eu lia o manual. Eu tinha medo de mexer na vitrola, colocar os discos com o braço da... Então o que eu fazia? Eu lia o manual. Eu tinha medo de atender um telefone. Alô? Então o que eu fazia? Eu lia o manual para poder fazer, para poder tocar, para mim não tomar choque. Eu sempre fui medroso. Mas o Criador, ele é responsável. Ele se revelou para mim e ele tem me guardado até hoje. Música eu aprendi sozinho, lendo, estudando. Tudo fiz sozinho, estudando. Por que eu cheguei neste assunto? Porque eu leio muito, escuto muito e vejo uns filósofos duvidando da alegria. Por quê? A Bíblia diz assim, existem os dons do Espírito Santo, mas existe o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito é amor, alegria, bondade, benignidade. Então a minha alegria não é que eu tenho muito dinheiro. A minha alegria não é porque eu sou rodeado ou cheio de amigos. A minha alegria não é porque eu nunca fui traído. A minha alegria não é porque eu nunca fui abandonado, nunca fui rejeitado. Minha alegria não é porque eu nunca sofri. Pelo contrário, o maior sofrimento é ser incompreendido. O maior sofrimento é ser rejeitado. Você se doar e a pessoa duvidar da sua integridade. Duvidar da sua palavra. Então eu sofro. Algumas pessoas pensam assim, o Levi não faz tal coisa porque ele não quer, ele está pecando. Mas eu conheço os meus limites, eu conheço a minha limitação. Eu não me acho sábio, eu não me acho inteligente. Se eu fosse sábio, se eu fosse entendido, Deus não se revelava para mim. Deus se revelou para mim justamente porque eu não sou sábio, justamente porque eu não sou entendido,
justamente porque eu não sou inteligente. Por isso que Deus se revelou para mim, mas Ele é responsável pelo que Ele fez. E esta alegria Ele jamais tirou do meu coração. Já experimentei a alegria do vinho. Na minha mocidade já bebi. Tentei fugir de Deus. Eu li livros, eu li Kafka, eu li Kant, eu li Engels, eu li muita coisa. Eu tentei ser um existencialista. Me vestia só de preto. Ouvi rock, muito rock. Quando as pessoas iam falar assim, você não sabe o que eles estão falando, se eles estão falando besteira e tal. Eu não tinha dinheiro para entrar numa escola de inglês. O que eu fazia? Eu lia dicionário como se fosse uma bíblia. Eu lia, eu andava nos ônibus. O que é isso? É uma bíblia? Não, era o dicionário de inglês. Eu lia dicionários inteirinhos, palavra por palavra. E eu tentei fugir de Deus. E eu questionei a Deus, se Deus existe, por que tanto sofrimento no mundo? Por que tanta gente sofre? Eu questionei muito a Deus. Mas eu sentia a presença de Deus. Por mais que eu fugia, por mais que eu fugi de Deus. E por mais que as pessoas me rejeitaram, duvidaram, me abandonaram, me traíram, me roubaram, roubaram a casa que eu construí, falsificaram um documento aí com a assinatura do meu pai, jogaram pessoas contra mim, me difamaram, roubaram a minha casa, e eu morei na rua, catei latinha para pagar aluguel, não catei papelão, catei latinha, tá bom? Nunca gostei de sujeira, tomava banho em torneira de água gelada, fria por aí, comi goiaba na árvore, comi frutas nas árvores das ruas. E eu vou concluir agora. Eu nunca imaginei viver tanto. Nunca imaginei viver. Estou com 61 anos. Sempre para mim Jesus voltaria a qualquer momento. Pensei que eu não duraria 20, 30. Quando estava com 30 eu pensei que não chegava aos 40. Com 40 eu pensava que não chegava aos 50. Se eu soubesse que ia viver tanto, é lógico que eu não tinha errado tanto quanto eu errei. Eu não teria confiado em pessoas que eu confiei. Eu não teria trabalhado para pessoas para as quais eu trabalhei. Eu não teria ensinado pessoas para elas me traírem. Eu não teria ensinado pessoas para elas me roubarem a minha casa. Mas estou eu aqui, estou vivo. Não tem como eu abrir mão desta alegria que eu sinto. Concluindo, em 2020 eu sofri um acidente na minha mão, porque houve a pandemia e poucos casamentos para eu realizar, para eu ganhar dinheiro com casamentos, com cerimônias. Eu fui trabalhar numa fábrica de corte de papel, cortei a minha mão lá, né? E eu não processei o patrão, porque senão fecharia a fábrica e outras pessoas perderiam o emprego. Tem pais de família, eu não quero prejudicar, eu não desejo mal para ninguém. E eu esmaguei a minha mão, esmaguei o meu dedo, fui para o médico. O médico falou que deveria de fazer enxerto, fizeram exames no meu corpo todo. Falou, mas se você tiver diabetes, isso nunca vai fechar. Graças a Deus eu não tenho diabetes. Porque senão, não só não fecharia o meu dedo, né? Eu ia acabar ficando cego. Porque eu leio muito, choro muito, eu sou chorão. Mas eu choro aos pés de Cristo, eu choro na oração. Eu sinto a presença de Deus, eu me emociono e eu choro. Eu sinto a presença de Deus. Deus é real. Bom, no hospital fizeram exame de sangue, não tenho diabetes e nunca viram um pulmão tão forte, um pulmão de criança. Disseram que eu tenho um pulmão de criança.
E o médico falou assim, vai ter que enxertar. Eu falei, não. E eu olhei para minha mão e eu lembrei da palavra do profeta Ezequiel, que profetizou para o vale de ossos secos. E eu falei, dedo do Levi, cresça a carne em nome do Senhor Jesus. Está aqui, cresceu carne. Eu ordenei. Alguém vai falar assim, não, mas isso foi força do pensamento positivo. Seja lá o que for. Eu falei no nome de Jesus. Você pode se justificar do jeito que for. Você pode duvidar. Você pode duvidar. Se Deus não te revelar a existência dele, você vai morrer amargo, meu amigo. Com toda a sua filosofia, com todo o seu dinheiro, com toda a sua fama. Eu não estou te mandando para o inferno. Você já vive um inferno da tristeza, um inferno da incredulidade. Você já vive nessa tristeza. Eu não sou alegre porque eu quero. Eu não sou feliz porque eu quero. Porque alegria é uma coisa, tristeza é outra, depressão é outra coisa. Eu tenho momentos que eu fico triste, muito triste. Mas não anula a alegria que eu tenho na fé, não na existência de Deus, porque Deus não existe. Ele é eterno. Esta cadeira que eu estou assentado existe. Esta camisa que eu estou vestindo existe. Mas essa camisa deixa de existir. A cadeira deixa de existir. Deus jamais deixará de existir. Ele é além da existência. Ele é eterno. Moisés disse, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O profeta Isaías diz assim, antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum outro haverá. Mas isto só por revelação. Jesus disse, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos grandes, aos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Você que veio comigo até aqui, Deus te abençoe. Se o filósofo incrédulo assistiu, gostaria, meu amigo, que você recebesse uma revelação da existência de Deus e não me julgasse como louco, nem como fingido. Eu não finjo felicidade, eu não finjo alegria. Eu tenho uma real alegria. Eu conheço o Senhor Jesus, o Filho de Deus, que veio, morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo, está à direita do Pai. Agora ele está sentado à direita do Pai. Quando eu tinha 5 anos eu o vi em pé, ao lado do trono. Depois de muitos anos, eu lendo a Bíblia, descobri que Jesus ficou em pé para receber o Estevão, que estava sendo apedrejado. Jesus se levantou para mim também. Eu sou um hóspede dele. Deus abençoe a todos.